Fala galera, tudo bom? Trouxe o digníssimo pra gente falar de quê? De pronunciação em inglês. Bom dia. Bom dia. Eu não sou professora de inglês, ele não é professor de inglês, enfim. Então, se você tá querendo algo mais acadêmico, esse vídeo não é pra você. Mas eu trouxe ele aqui porque eu achei que seria bom uma opinião tanto dele quanto minha, de um nativo e de alguém de uma brasileira que tem a fluência, enfim, para poder juntar e tentar ajudar vocês com algumas pronúncias, algumas palavras que vocês comentaram no Instagram que tinham mais dificuldade. Eu vou comentar algumas pronunciações que eu lembrei, assim, que eu acho válido a gente ter como definição, que é o T. O T no início das palavras aqui, ele tem o som de T, mas no meio da palavra, ele às vezes tem som de R, like letter. Letter é carta, e apesar de ser um T, o som é meio que de R, então letter. É tipo Harry Potter. Os americanos, eles falam mais Harry Potter. Então, o T no meio das palavras, na maioria das vezes, vai ter um som de R. Não tô falando sempre porque vai ter uma palavra que eu esqueci. O TH, que é que todo mundo tem mais dificuldade. Não tem som de F. Eu sei que no Brasil a gente aprende na escola que o TH aqui tem som de F, mas não tem, né? O TH. Uhum. O TH, como é que é o sound? How's the sound of the TH? Tá. Como a língua em frente. Debaixo os dentes. Isso. Tá. Não é? Porque eu vejo muita gente falando something. Não é som de F, é something. E o TH tava em várias palavras que o pessoal mandou que tem dificuldade pra falar, e deve ser por causa disso. Então, tipo, na palavra through, quando você usa o TH certo, você já emenda no R. Through. Então, é realmente o dente no meio a língua no meio do dente, the. Então, that, the. Então, é realmente esse som, não é F, é algo entre T e o F, mas não é um F. Então, para você pronunciar direito, é a língua no meio do dente, the, e aí segue para a palavra. Muitas vezes, algumas palavras, algumas letras de umas palavras, elas são mudas. E eu acho que algumas pessoas não sabem disso. E eu me juntei aqui 4 palavras que me vieram à cabeça, e se ele tiver mais alguma, ele diz. Words with letters that are mute, they didn't make a sound, like doubt. Yeah, a lot of times it's the letter B, like dumb, or True. plum, or Doubt. Doubt is one. T and P too, right? Like psychology. Correct. So, we don't pronounce all the letters there. Pneumonia. Pneumonia. Which is similar to psychiatry, you know, something like that. E algumas vezes o T, por exemplo, a palavra castelo é castle. Não é castle, é castle. Então, em algumas vezes, se você parar para escutar, você vai ver que eles não estão pronunciando a letra, mesmo que a palavra seja às vezes parecida com uma palavra em português, ela não vai ser pronunciada da mesma forma, mesmo tendo a mesma origem latina, enfim, não vai ser pronunciado da mesma forma. Yeah, and the STLE, like using castle, it's very common. I mean, we have wrestle, nestle. I can't think of a word where we pronounce that T. O que ele tá falando é que palavras geralmente que tem o STLE, independente da palavra, ele falou que não lembra de uma palavra que não seja assim. Então, assim, 99% das vezes, o T não vai ser pronunciado. Vai ser nessa palavra do castle. Não tem o T. Então, essas foram as pronúncias de... Do you remember any pronunciation that you think Brazilians, I mean, people in general do wrong, but Brazilians especially, since we're talking to Brazilians? I mean, that TH is extremely hard for Brazilians. It's not a sound you have. It's like, for Americans. I can't do it smoothly when I talk. You know, no, I really have to focus on that sound, and it's a similar kind of thing. And then the RL. Yeah, I think those are the two big ones. There's other things that Brazilians pronounce wrong, but it's mostly based off of reading it the Brazilian way, with Brazilian phonetics. Tipo, palavras que são parecidas, eu acho muito mais fácil um brasileiro... Tô falando brasileiro porque a gente tá falando com brasileiros. Mas é muito mais fácil a gente pronunciar errado, porque a gente tem a palavra. Então a gente sabe pronunciar pra gente, no português. Eu separei aqui as palavras que vocês falaram que tem mais dificuldade. E eu entendo, porque algumas delas eu tinha dificuldade também. E aí ele vai pronunciar como ele realmente pronuncia. E eu vou falar como, se calhar, eu vou falar
sei lá, alguma dica que eu tenho, como eu memorizei, enfim. So, yes, 2 words that are very similar and hard for Brazilians, which I have heard before, is the word for praia, beach. It has the E sound. And then for a woman that you don't like. Puta. It is bitch. It is pronounced with an I instead of E. But because it's spelled with an I, a lot of Brazilians think that letter should be pronounced E. Como I, é. Já xinguei muita gente. And so, it still is very close. It's just the one sound that's different. So, Veronica's not the first person I've heard do it wrong at once. You got better. But yeah, you will hear them say beach, and obviously English speakers will understand from context what they were trying to say, but it's still very funny to Americans. It's like pão and pau. Right? You know. Enfim, como que eu tentei me ligar? Geralmente eu paro e penso, porque pra mim essa é fácil eu trocar, mas o I, que a gente acha que dá o som pra bitch, não é. Eu meio que tenta pensar que é o inverso. O I'm going to the beach, beach, I, esse I não é o que você tá lendo o I, é pro outro. Faz sentido? Enfim. E aí o EA, que a gente em português seria um EA, põe isso pro outro que é... Enfim, eu vou tentar botar alguma coisa na tela, pra tá confuso. Então, praia, I'm going to the beach, beach, vai bem? Bico, beach, e não. E she's a bitch é mais bitch. Faz sentido? Tenta inverter. Na minha cabeça, a confusão vinha porque a grafia, pra mim, é a... Nossa, como que fala? É a fonética do outro. Entendeu? Então tenta usar isso pra poder facilitar. Entrepreneurship. I will say it's not a good example of English. Because it's French. Because it's French. O que ele tá falando é que essa palavra não é um bom exemplo de inglês, de pronúncia de inglês, porque essa palavra, na verdade, ela é um estrangeirismo. Ela é uma palavra francesa que os americanos americanizaram a pronúncia. So, o EN vai vir da pronúncia francesa do en. Então é entrepreneurship. And we have other French words we've taken, and I would say we probably don't pronounce any of them like the French. Lingerie. Pretty good. Lingerie instead of lingerie, as you guys make it very clear we're wrong. Próximo. Thought, through, though, thorough, throughout. I mean, it's not really changing sounds from what I can tell. Não, o problema é que as palavras são muito parecidas. E aí, pros brasileiros, fica confuso o que cada um... Primeiro, o que cada um significa. E segundo, como que pronuncia. Agora, pensando no significado. Thought é o passado de think. Então, é pensei. Though... É meio que um however. Então... Tipo, eu fiz isso... Mesmo que eu não quisesse. So, I did that, even though I didn't want to. Faz sentido? Enfim, esse significado aí. Throughout. Yeah, so it's actually a combination of 2 words, which we do a lot, which I suppose is very Germanic language. So through is através. Like going into. Através, and throughout, out means like the entire area. Like you're not just passing through, with the other you're one. filling the area throughout, you know, outward. Yeah. E thorough is being very detailed. O thought é aquilo. Se você sabe o TH, facilita muito. Porque thought, through, e aí o throughout é igual through, e você coloca out, que todo mundo sabe pronunciar, out. O thorough é a mesma coisa, você sabendo o TH, thorough, é realmente o que está escrito ali. Yeah. E o though é a mesma coisa. Agora, não confundir though com tough, que escrevem parecidos, mas é totalmente diferente. Tough is hard to explain. There are a few words that
I'm not sure where they got the pronunciation. They don't even follow the loose rules we have. But though, throughout, it's not really a rule, but you can tell that when you add that O after the TH, it changes the pronunciation of the end of the word, right? Thorough. So then you have the O sound, and then though is the same as that. And then, I mean, I still don't think the pronunciation is hard. It's the TH. I think people, eu acho que o pessoal brasileiro, eles confundem o significado, e aí o TH ajuda a dificultar a pronúncia, e aí talvez por não saber como é a pronúncia original, acaba que confunde tudo junto, mas enfim. O último que a gente vai falar aqui é o RL, que é o RL, que esse é um som infeliz que eu ainda tenho problemas em uma palavra, e essa palavra é... Eu preciso me concentrar. Às vezes eu mudo a frase para não ter que falar mundo em inglês. Vê se tá certo. Check if I'm doing terribly wrong. Okay. World. So, no, it's not terribly wrong. Okay. É bem difícil, eu acho que eu peguei um pouquinho do jeitinho agora e depois eu explico o que é pra fazer. Yeah, we definitely, and obviously it's not something I thought about before meeting Brazilians. We learn to roll our tongue back in a way. It goes from the top of the mouth to down into the throat almost for world. Like we automatically, but you're keeping your tongue back almost the whole time. And I think something And the D is almost mute too. It's very soft. It's very soft, but I think that... But it's not world. Correct. É bem world. And I think some of these pronunciations come from the fact that it is difficult to do. If you were trying to do that hard D, it makes it very hard. The other thing we spoke about is that you in particular, because I watched you speak, you don't keep an open throat in a way. And it's also how I speak in Portuguese. Correct, but you're not... Eu falo muito na garganta, eu não abro muito minha boca. Minha professora de teatro fala que eu tenho um jeito preguiçoso de falar, que vem do português, que vem talvez do sotaque carioca, não sei. Mas é como eu falo. E isso, quando vai pro inglês, eu preciso sair daqui e trazer mais pra cá, no palco, pra minha pronúncia ficar um pouco mais clara. And even though you're pronouncing the letters correctly, I can hear that closed sound a little bit. But that's, you know... E o RL também aparece em várias palavras, mas uma outra palavra muito comum é girl. Por algum motivo, o girl sai muito mais fácil pra muita gente, mas o world não tanto. Você deve estar... Não. Eu tô confirmando pra não passar vergonha. Mas enfim, o que eu faço? Que, na verdade, eu comentei com ele que então vocês fazem isso? Ele, fazemos. Tipo, como eles fazem automaticamente é diferente. World. Depois que você pronunciar o, você traz a sua língua pra trás. World. E o D é bem leve. Não é world. É world. Yeah. O D é bem... Só um estalo aqui. Não é muito. Yeah, I would definitely say no. Okay. No, I would agree that it's not the whirl that's the problem. No, it is. The RL. I don't think it is. I think it's going from the RL to the D. Like when you pronounce girl, I don't think that's particularly hard for you. And it's the same, it's the same sound swirl. Even with different letters. Yeah, swirl is also RL. Yeah. Okay. So I think it's the addition of, like you're keeping the R and the L in the back, and then the D is sort of in front on the roof of your mouth. So it's going from that back to the front. Então não vai. Não vai pra frente. It becomes a tongue twister, and I have those similar sounds, you know, when I try and speak Portuguese. Like vermelho. You know, like my tongue doesn't want to go from the L sound to the U sound. You know, like it's that combination. It's not that it's impossible to do, especially if you're doing it slowly, but I understand, yeah. E eu acho que também uma coisa que eu acho que o problema pra gente vem porque existe word and world.
Não tente pronunciar world como word com L no meio, porque aí tu vai se embananar. Se faz sentido. E uma outra dica é, pronuncia girl. Pensa como que você pronuncia girl. E aí, vê o que tua língua faz e repete in world. Se é que faz sentido. A minha pronúncia pra world não é a melhor do mundo. Eu tô melhorando agora. And with the word, again, I don't know if you really have that you know, like, I think a lot of Brazilians word. try and do word. Word. Yeah, right. You know why? Microsoft. No, we get used to say Microsoft correct. Word. Okay. But again, you don't really have that the way we pronounce the vowel, and so you try and use the sounds you have and go. It was bad. You never told me this. No, yours is fine. Oh, okay. But you have very good English. And so what you'll hear Brazilians do is they try and use those phonetic vowel sounds, like word, you know, almost. And that's a very emphasized version. And also, o W tem som de U, mas não é um U, né? Então, assim, se fosse com U, seria word, mas não é um U, é um W. E o W tem uma... Ele tem um W sound, but it's like your name. Like, yeah. But so it's like word. Yeah, I mean... É leve. Essentially, there is no sound for the O in word. We're just going word. W-R-D. Yeah. Right? Não é word. É right. Word. And so... Word. In a way, you have to forget about explicar. Yeah, it's like you're trying to forget there's a letter there. I haven't thought about it that way, but it's another silent letter because the W already makes that ooh sort of shape to your mouth. You're not changing over. You're using the W almost as a vowel. E eram essas palavras que a gente tinha para tentar ajudar vocês. Eu acho que são as palavras que as pessoas têm mais dificuldade, que eu escuto mais errado. Porque assim, não é que eu escute errado, nossa, você é foda, não. Mas como eu só escuto ele falando de segunda a sexta, acaba que eu acostumo com ele. Então quando eu escuto um brasileiro falando inglês, eu consigo pescar as diferenças agora muito mais fácil. Então eu trouxe o que eu mais escuto e também o que vocês pediram. E é isso. Se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo, deixa aqui nos comentários as palavras que são difíceis de pronunciar pra você no inglês. E se vocês quiserem ver ele mais vezes aqui no canal, vocês falam, dá ideia de vídeo, gente, que as minhas ideias acabaram. Então deixa aqui nos comentários também. E é isso. Se inscreve no canal e vai lá pro Instagram, porque, né, estamos crescendo de cada dia mais. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!